O programa Belos Entrevista de hoje tem a participação do nosso convidado, Dr. Carlos Alberto Calgaro, trabalha com direito previdenciário, é advogado. E o nosso assunto principal hoje, Dr. Calgaro, é previdência rural. Eu não sei se esse é o termo correto, mas vamos falar da previdência para o produtor rural, o trabalhador rural, aqui da região de Ceará, da região do Alto Uruguai Catarinense. Nós temos uma agricultura muito forte, e se temos uma agricultura forte é porque temos um produtor lá lidando no campo, né? Um prazer tê-lo aqui e obrigado pela sua presença. Obrigado, Clélio, pelo convite e pela oportunidade de poder informar a população e a sociedade, né, sobre questões tão importantes que são aposentadorias para os agricultores. Teve várias mudanças nas leis de previdência, na reforma, e então todas as oportunidades que nos é dada é importante para deixar a sociedade bem informada sobre esses assuntos aí. Houve muitas mudanças em relação à legislação anterior com a reforma da Previdência? Felizmente, para o agricultor, as mudanças que estavam no projeto da reforma da Previdência não passaram. Um deles era aumentar a idade mínima, que era de 55 anos de idade para a mulher se aposentar, para 57 anos, e a outra era a contribuição previdenciária dos agricultores, que até então não existia, e felizmente esses dois pontos eles não passaram na reforma da Previdência. Principalmente porque elevar a idade, né, do trabalhador rural seria demasiadamente agressivo numa atividade onde se exerce bastante atividade física, né, esforço físico. E outra, querer que o agricultor contribua para a Previdência Social, a ideia era R$ 50 por mês para o grupo familiar a partir dos 16 anos de idade. Talvez na nossa região, Clélio, as pessoas com um pouco de esforço até acabavam conseguindo pagar isso, né, para a família. Mas nós temos que ter em mente que o Brasil é um continente, tamanho do continente, e a nossa realidade aqui é diferente lá do Nordeste, por exemplo, no Norte, onde lá uma pessoa, talvez, uma família sobreviva com R$ 50 por mês. Então, essas duas propostas na reforma não passaram. Então, a agricultura da aposentadoria do agricultor ficou como estava: 55 anos de idade para a mulher e 60 anos de idade para o homem, como já vinha sendo. Agora, existem dúvidas, não é? Como é que o agricultor se habilita? Porque é um benefício, não é? Uma aposentadoria, não é, doutor Calgaro? Exatamente, o agricultor tem alguns benefícios previdenciários. Tem o salário maternidade, para quem tem filhos, né, para a mulher que tem filhos ou para quem adota. Tem o auxílio doença, no caso de incapacidade, que a pessoa fica incapaz para o trabalho, ela pode ir lá no INSS pedir o auxílio doença, se não se recuperar, a não recuperar a saúde para voltar ao trabalho, ela se aposenta por invalidez. Tem a pensão por morte, no falecimento do esposo ou da esposa, o viúvo, a viúva recebe a pensão por morte, e evidentemente tem a aposentadoria por idade. Existe a aposentadoria por idade, que é os 55 anos de idade para a mulher e 60 anos de idade para o homem. O agricultor, Clélio, ele é considerado um segurado especial. É assim mesmo que a Previdência denomina ele. Por quê? Porque o agricultor não faz contribuições para a Previdência e tem algumas situações diferenciadas no momento de se aposentar. Então, o agricultor, para ser considerado um segurado especial, ele tem que preencher alguns requisitos. Claro, um deles é exercer atividade agrícola numa propriedade, de modo que a renda da propriedade seja a principal fonte de subsistência dele. E isso engloba quem? O grupo familiar. Ele, a esposa e os filhos. Pois é, então a principal renda dele tem que ser a renda da agricultura. Mas aí existem outros componentes, né? O que nós notamos, o que nós olharmos para trás, e o senhor tem essa visão muito forte, porque trabalha nisso, é que muita gente no passado não teve grande preocupação aí de resguardar ou de preservar a documentação, né?
Certo. Ainda bem que para comprovar a atividade de segurado especial de agricultor no momento de pedir uma aposentadoria por idade, por exemplo, é somente os últimos 15 anos. Ah, certo. Então, a pessoa tem que comprovar para a Previdência Social que os últimos 15 anos ele exerceu atividade agrícola numa forma de regime de economia familiar, como você faz lá, né? Que é juntamente com a família. Então, pode ser usado para comprovar isso, nota de produtor rural, comprovante da matrícula do imóvel, a ficha de associado nas cooperativas, sindicatos da categoria, enfim, documentos que comprovem que a pessoa, nos últimos 15 anos, ela exerceu atividade agrícola, e isso é o que o INSS exige. Existem algumas situações que o pessoal ainda confunde, Cleber. Por exemplo, o agricultor pode ter empregados? A lei diz que sim. Até 4 meses por ano, o agricultor pode contratar um empregado, né? Ou mais, né? A lei não diz quantos empregados ele pode contratar. Até 4 meses por ano, o agricultor pode contratar empregados para trabalhar na propriedade dele, numa safra ou num plantio, por exemplo. E também a lei permite que o agricultor assine a carteira de trabalho. Vamos dizer que ele fez a plantação, não tem mais uma atividade assim que exija muita propriedade até um manejo, né, ou a colheita. Ele pode registrar uma carteira de trabalho também por até 4 meses por ano. E ainda assim ele continua sendo segurado especial da Previdência, considerado agricultor, não perde o direito a esse benefício. Nós temos aí na organização sindical, doutor Carlos Calgaro, duas instâncias, não sei se é isso, mas enfim, duas áreas diferentes. A área do chamado pequeno produtor, que é mais agricultura familiar, o trabalhador rural, o pessoal chama, e o médio e grande produtor. Na Previdência, como é que isso funciona, então, para deixar bem claro? Muito boa pergunta, Cléber. Não é todo o produtor rural que é considerado segurado especial da Previdência Social, certo? Então, tem uns limites aí que é preciso se observar. A lei diz que é produtor rural segurado especial quem trabalha numa propriedade de até 4 módulos fiscais. Aqui em Santa Catarina, cada módulo gira entre 12 a 20 hectares. Aí em Ceará, Concórdia, então são propriedades com até 72 hectares. Acima disso, não seria considerado mais segurado especial. Aí teria que ser um contribuinte individual, né, um produtor rural contribuinte individual por conta do tamanho da propriedade. Mas, no entanto, a justiça já tem decidido que isso não quer dizer nada. Esse limite de 72 hectares, ela não deve ser considerada somente esse requisito, porque às vezes a pessoa tem uma propriedade maior de 72 hectares, mas nem toda essa propriedade é utilizada. Uhum. Ainda mais numa região que nós temos aí com bastante terras dobradas, bastante vegetação em cima, nascentes de água, rios, né, que tem que respeitar esses limites. Muitas vezes uma propriedade extensa, um território, ela não é cultivada sequer, né, a metade. Então, muitas vezes não chega. A justiça, felizmente, tem entendido disso, que que tem que ser levado em consideração é que a atividade seja em regime de economia familiar, não levando somente em consideração o tamanho da propriedade. Evidente que a agricultura tem evoluído bastante. Hoje a gente vê aviários enormes, né? Inclusive com várias pessoas trabalhando com carteiras. A família que fez esses empreendimentos precisam ter empregados durante todos os meses do ano. Essa modalidade, então, deixa de ser uma modalidade de segurado especial. Aí sim, seria um empregador rural, como se diz, e essas pessoas, para receberem os benefícios, teriam que começar a contribuir para o INSS como um autônomo, como um contribuinte individual, como Para empresário.
Isso, para esse produtor, então, né, que tem essa atividade, que tem empregados o tempo inteiro, que tem um movimento econômico maior, que regime ele adota? O mesmo do morador urbano? Ele faz uma contribuição e, a partir dessa contribuição, ele tem uma possibilidade de ter o benefício, de ter a aposentadoria. A mesma modalidade de um trabalhador urbano. Ele seria um empresário, vamos assim dizer. Certo. Então, ele provavelmente, essas propriedades maiores, né, elas já estejam, já tenham um CNPJ, já tenham uma contabilidade. Então, ali sim, o correto, então, seria essas pessoas fazerem prolabore, daí, ao desconto da Previdência, né, que são contribuições sociais no prolabore, e o restante da família também entraria nessa modalidade. Então, é preciso tomar essa cautela, porque aí deixaria de ser um segurado especial, né? De economia familiar, seria mais um regime de empresarial mesmo. O segurado especial, qual é o máximo o benefício dele? O segurado especial, a aposentadoria do agricultor é sempre um salário mínimo. Sempre um salário mínimo. É sempre um salário mínimo. Tanto o auxílio maternidade, a aposentadoria por invalidez, o auxílio doença e a aposentadoria por idade, ela vem num salário mínimo. Por que um salário mínimo? Porque a Constituição Federal diz lá que não existem benefícios previdenciários em valores inferiores ao salário mínimo. Então, o mínimo tem que ser no salário mínimo de qualquer benefício da Previdência Social, à exceção do auxílio acidente. Mas esse auxílio acidente é um caso à parte, porque ele permite que a pessoa continue trabalhando. E o empregador rural, ele já se enquadra no outro limite, dentro dos limites normais aí da Previdência. Ele pode ser considerado um empresário, né? Sim. Ele tem uma empresa, ele vai continuar recolhendo os tributos empresariais e também as folhas de pagamento desses funcionários que ele tem aí. Agora, como esta área de 72 hectares, ela abrange a maior parte dos nossos produtores convencionais aqui na região? Sim, a grande maioria dos produtores da nossa região não tem uma propriedade de 72 hectares. E os que têm uma propriedade com mais de 72 hectares, se for mapear e ver a área que eles realmente utilizam, ela não chega a isso. Salvo raríssimas exceções, tem algum produtor rural na região com uma extensão de área cultivável, né, aproveitável com um maior de mais de 72 hectares. Não é muito comum a pessoa, digamos, morar na cidade ou ter outra atividade e depois, nos últimos 15 anos, ser produtor rural. Acontece muitas vezes diferente. A pessoa está no campo e vem para a cidade. Esse é o movimento mais convencional, mais tradicional, mais comum que acontece, mas há casos também de acontecer diferente, né? A migração da cidade para o campo. Mas Isso. se ele contribuiu durante um tempo X como trabalhador urbano e nos últimos 15 anos como produtor rural, a sua principal renda, vale os últimos 15 anos? Ele vai poder optar pelo seguinte, vai depender de que idade essa pessoa saiu da cidade e foi morar no interior. É essa a questão. Por quê? Para a aposentadoria é necessário comprovar que 15 anos ele exerceu a atividade de agricultor, tendo mulher 55 anos e o homem 60, correto? Então, se a mulher foi para o interior, saiu da cidade e foi para o interior aos 40 anos, ao chegar aos 55 anos de idade, ela vai ter os 15 anos de agricultura que é exigido por lei. E o homem, então, com uns 45 anos, você foi com 45 anos para o interior, ele com 60 anos, automaticamente ele vai ter os 15 anos de agricultura para se aposentar, certo? Certo. O inverso também pode acontecer. Às vezes a pessoa chega numa idade de 40, 50 anos e vai para a cidade. E aí como é que faz para se aposentar? Nesses casos, vai ter que fazer contribuições para a Previdência Social e se aposentar se fosse um trabalhador urbano. E a idade daí é 62 anos de idade para a mulher, você começar agora, e 65 anos de idade para o homem. Então, tem um acréscimo ali.
mas ele pode utilizar o tempo que trabalhou na agricultura para completar 15, porque na cidade também é necessário ter 15 anos de contribuição para a Previdência. Então, ele pode utilizar o tempo que trabalhou de agricultor para somar o que ele vai pagar do INSS depois, quando ele estiver na cidade. Nós estamos conversando hoje no Belos Entrevista com o doutor Carlos Alberto Calgaro, especialista em direito previdenciário. O assunto principal é previdência rural, mas vamos tratar de outros temas também ligados à previdência. Apenas reafirmando, então, são os últimos 15 anos que valem na questão da aposentadoria para produtor. Se ele trabalhou 5, hipoteticamente, lá no começo, depois trabalhou mais uns X anos urbano e mais 10 ao final como produtor rural, essa soma dos 5 com os 10 não vale. Teoricamente, ele tem que comprovar os últimos 15 anos da atividade agrícola. Há alguns casos que, nesses últimos 15 anos, ele teve alguns anos de carteira de trabalho, né, de contribuição como trabalhador urbano. Aí tem, na justiça, é muito considerado isso. O INSS não tem dado aposentadoria nesses casos, mas na justiça existem entendimentos de que a maior parte do tempo foi agricultor, então 1, 2, 3 anos que for com carteira assinada, isso não teria um impeditivo para se aposentar como agricultor, sendo que ele passou a maior parte do tempo, se for assim, que saiu da cidade e foi para o interior. E nesse ponto, Clélio, também é interessante dizer que às vezes as pessoas têm algumas dúvidas e questionam. Eu preciso morar no interior para me aposentar? Se eu moro na cidade, a Seara Concórdia também tem alguns bairros que são próximos do interior, as pessoas moram na cidade e tem a propriedade delas ali nas proximidades e vão todo dia trabalhar lá na roça. Não é necessário estar morando em cima da propriedade rural, né? É necessário que essa propriedade rural esteja próxima da casa. Se a pessoa mora na cidade e trabalha no meio rural, ela continua sendo segurado obrigatório, né? Segurado especial da Previdência. Então, não há essa necessidade. Outro questionamento também que fazem é em relação à renda, certo? Então, algumas vezes, a família mora no interior e tem o esposo que trabalha na cidade com carteira assinada. E aí? Como que a mulher vai se aposentar? O que a Previdência Social diz? Diz que o agricultor é aquele que exerce individualmente, ou seja, sozinho ou com a família, a atividade agrícola. Vamos dizer que o marido trabalhe na cidade e receba lá seus R$ 1.500 por mês, e a mulher trabalha no interior, tem lá uma produção agrícola, tem em roça, tem umas vaquinhas de leite lá, e ela tem aquela renda dela, certo? Sim. Ela não vai ter problemas na hora de encaminhar sua aposentadoria no INSS. Por quê? Ela vai comprovar que ela exerce uma atividade agrícola que é diferente do marido, né? O marido tem a profissão dele e ela tem a dela, né? Outras coisas que o pessoal também pergunta. Olha, e que tem uma casa alugada na cidade? Às vezes a família no interior reuniu umas economias aí, comprou um imóvel na cidade, ou para os filhos, ou para quando se aposentar e morar na cidade, ficar, né, mais perto de mercado, essas coisas. E aí tem uma casa lá. A casa está vazia. Essa casa vazia poderia gerar uma renda. Vamos alugar essa casa, certo? E aí? Agora a pessoa tem uma fonte de renda do aluguel da casa. Deixa de ser considerado segurado especial para a Previdência? Depende do valor do aluguel. Vamos dizer que a casa esteja lá alugada por 500, 600, 800 reais por mês, né, para uma família morar lá. Mas a propriedade rural tem notas lá de leite, de suínos, de aves, que gira em torno de 3, 4 mil reais. O que se olha? O rendimento da casa é suficiente para sustentar uma família, ou a principal renda da família continua sendo da agricultura? Essa questão, esse balanço que você faz. Então, mesmo numa situação dessa que a pessoa tenha a família
de agricultores tenha uma casa alugada, ela continua tendo os mesmos direitos da Previdência, como se não tivesse casa alugada, porque aí o aluguel entra como uma complementação de renda. Certo. O senhor falou, então, doutor Carlos, no caso de uma casa, agora pode ter 2, 3 casas, isso também acontece. E o produtor ter uma boa renda maior no campo, também continua valendo a renda do campo? Como que eu disse, se o aluguel é somente para fazer a complementação da renda, né, familiar, é uma coisa. Mas no momento que o aluguel se tornar a principal renda, aí esse agricultor deixa de ser segurado especial da Previdência Social. Aí ele teria que começar a recolher INSS como contribuinte individual. Tudo bem. Estamos conversando com o doutor Carlos Alberto Calgaro, advogado, especialista em direito previdenciário. Doutor Calgaro, e os outros cidadãos do campo? Quem, por exemplo, não tem propriedade, mas trabalha como, não sei quais são as figuras hoje, arrendatário, quais são as possibilidades aí? A lei também diz que, como não é necessário que a pessoa more em cima da propriedade rural, a lei também diz que a pessoa não precisa ser dona do imóvel, não precisa ser proprietária. Muitas vezes as pessoas trabalham na agricultura, mas não têm a propriedade, elas somente trabalham lá. Então, além do proprietário, claro, o dono do imóvel rural, né, também é considerado agricultor segurado especial do INSS, que aquele que tem a posse do imóvel, vamos dizer, não tem uma escritura. Esse imóvel eu comprei com um contrato de gaveta, porque não tinha como fazer a escritura na época, eu comprei com um contrato. O contrato vale. Muito comum nas famílias aqui da região que eu tenho visto, quando na questão de inventário, os pais passam os imóveis para o nome dos filhos para não fazer inventário depois. E aí os pais ficam com usufruto. Vamos dizer que o agricultor passe a propriedade, passe a matrícula do imóvel para os filhos e fica com usufruto, ou seja, ele continua na propriedade. Então, ele não é mais o dono do imóvel, são os filhos, mas ele continua de usufrutuário. Ele vai se aposentar normalmente como agricultor. Arrendatário também. Eu tenho um imóvel e resolvo arrendar uma parte desse imóvel. Essa pessoa que arrendou o imóvel, ele vai se aposentar como agricultor. E uma pergunta que o pessoal às vezes faz, tá, mas se eu arrendar minha terra, eu vou perder o direito da minha aposentadoria? Não vai, desde que você não arrende mais da metade. Não tem isso também. Tem umas regras importantes nisso. Então, a gente sempre fala que antes de tomar uma decisão, antes de fazer alguma coisa, é melhor se informar antes para fazer as coisas certas, porque a maioria dos benefícios do INSS, eles são negados, por quê? Pelo encaminhamento errado. Então, Certo. sempre pergunta antes, sempre venha se informar o que fazer antes para não se prejudicar. Pode arrendar a propriedade? Pode, desde que não seja mais da metade. Então, se você tem uma propriedade lá de 40 hectares, pode arrendar até 20, outros 20 hectares, você continua com eles produzindo lá para você poder se aposentar. Eu vi uma certa polêmica também na questão de ser membro de diretoria, presidente, tesoureiro, dessas diretorias de entidades. Entidades, pode ser associação de pais e professores, pode ser centro comunitário, pode ser clube. Essa questão de ter um CNPJ está dando problema, é isso mesmo? Tá pelo seguinte, Clélio, no momento de encaminhar um pedido de aposentadoria, as pessoas têm que informar direitinho essas situações. Por quê? Há no interior uma infinidade de associações, desde poço artesiano, camping, sociedade esportiva, centros comunitários, que são regidos, né? É uma necessidade legal de ter um CNPJ, Sim. Certo? E essas associações, elas precisam também ter o quê? Uma diretoria. Na maioria das vezes, essa diretoria é formada do quê?
do pessoal que mora ali na região, mora no interior, sem receber. Eles fazem um trabalho, então, voluntário. E quando há uma eleição da diretoria, é necessário informar quem que é o presidente, qual o CPF dele e tudo mais. Essas informações, elas estão no banco de dados da Receita Federal, por determinação legal. E quando a pessoa vai encaminhar uma aposentadoria, o INSS vai fazer pesquisa se essas pessoas são agricultores ou eles têm uma outra fonte de renda, ou eles têm outro negócio, ou passaram a deixar de ser agricultores. E aí, o que acontece? Acaba vindo o CNPJ dessas associações. E como a pessoa faz os encaminhamentos de uma forma que não deixou claro o servidor que vai analisar o benefício dele, que ele é sim presidente de uma associação, conselheiro ou de diretoria, sem remuneração, né? Não consta essa informação. E aí, muitas vezes, gera a negativa das aposentadorias por conta disso. Então, não é preciso se preocupar, deixar de assumir um... Participar. De participar, que é fundamental isso, para o desenvolvimento da comunidade. Claro. Mas é preciso fazer as coisas direitinho para depois não ter esse problema lá no momento de encaminhar a aposentadoria deles. E essa outra questão de ter que mensalmente dar as informações do movimento econômico, é isso? É essa a mesma a exigência? Isso mexe com a aposentadoria, com a previdência, com o benefício? Não mexe, mas é uma disposição legal, a partir de outubro desse ano, a necessidade do agricultor fazer a nota fiscal eletrônica, assim como já é na cidade. Então, é uma forma moderna que existe, muito mais prática, evidentemente, né? Que o produtor rural antes tem o bloco físico, né? Que ele preenchia à mão a venda, a comercialização do que ele produzia na propriedade. E agora o governo federal passou a exigir que isso seja de forma eletrônica. Assim como tudo está se tornando eletrônico ultimamente, né? Nós estamos hoje conversando aqui por um equipamento moderno de mídia que até pouco tempo atrás não se fazia uso disso, nem existia, né? Então a gente tem que ir se adaptando. E com a agricultura também, né? Ela está se modernizando e vai partir para isso. Depois que pegar o jeito, essas coisas vão ser muito mais práticas e não se pense em voltar atrás e preencher a mão. Então, vai ser uma nota fiscal eletrônica, claro que aí vai exigir um cadastro mais completo e tal, para ela sair direitinho. E vai fazer prova da atividade agrícola, como tem feito o bloco físico lá, feito à mão também. Para a gente ir para a parte final, doutor Carlos Alberto Calgaro, tem outra questão que eu queria que o senhor conversasse um pouquinho conosco, que envolve, sempre tem curiosidade, sempre tem dúvidas, não é? E nessa área do produtor também. Está mais demorado hoje para conseguir viabilizar a aposentadoria? O processo é mais demorado, não? O INSS tem algumas fases que acumula bastante pedidos e gera um tempo maior. E outras vezes o tempo é mais curto de análise dos benefícios. Atualmente, a gente está vivendo uma época que os benefícios realmente estão demorando em torno de 6 a 8 meses para sair o resultado. Por que isso está acontecendo? Primeiro, a Previdência está com déficit de servidores. Hoje, é feito um encaminhamento de benefício. Esse benefício ele é analisado em todo o Brasil. Então, podemos encaminhar uma aposentadoria aqui em Ceará, ou Concórdia, e ela pode ser analisada por um servidor lá do Piauí, de Manaus, São Paulo, Rio. Então, hoje é descentralizado isso. Mas, mesmo assim, por conta até de muitos benefícios de auxílios emergenciais que tiveram no meio do caminho, vieram atividades novas para esses servidores, além daquelas que eles já tinham. E, em razão disso, está demorando um pouco mais para sair os benefícios. Agora, sim, para a gente concluir, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão
dos acidentes. Quando há um acidente, quando o trabalhador rural, quando o produtor fica afastado da atividade, que procedimento ele tem que adotar? Certo. A agricultura ainda é uma atividade que gera muitos acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho, certo? Então, as pessoas começam a trabalhar desde muito cedo, ainda quando o organismo, a estrutura física ainda não está formada, e com o passar dos anos, a conta vem, né? Então, a gente percebe que tem muitos agricultores com problemas de coluna, de joelho, braços, mãos, né? Por conta do exercício da atividade agrícola. Isso é considerado doenças do trabalho. O que acontece numa situação dessa? A pessoa começa a passar a ter dificuldades de continuar trabalhando. Então, pessoas antes de se aposentar, né, ainda por idade, têm essas dificuldades. O INSS tem para isso o benefício do auxílio-doença por acidente de trabalho. A doença de trabalho é considerada um acidente de trabalho. Então, a pessoa faz o requerimento, fica em benefício um período para se recuperar, né, para fazer o tratamento, e recuperando a capacidade totalmente, ele volta para o trabalho e o benefício é cancelado. Agora, se ficou alguma sequela, o que acontece? Tem o benefício do auxílio acidente, que é meio salário mínimo, e essa pessoa ficou com sequela. Ela pode voltar a trabalhar, mas ela não vai conseguir trabalhar como ela trabalhava antes do problema de saúde aparecer nela. Então, ela recebe meio salário mínimo do INSS e pode continuar a trabalhar. E além desses, claro, ainda existem bastante acidentes típicos, que a gente chama, né? Acidentes com máquinas. Sim. As pessoas muitas vezes acabam sofrendo sequelas nas mãos, amputação de dedos, de membros, ou então fraturas que perdem parte dos movimentos, né, dos membros. Então, também nesses casos aí, a pessoa pode encaminhar um auxílio acidente, né, se não conseguir voltar à capacidade total, ou tendo incapacidade total, sem condições para o trabalho, ela pode pedir aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. Vamos então para a parte final do programa, agradecendo muito, Dr. Carlos Alberto Calgaro, a sua disposição em participar aqui do Belos Entrevista, também das nossas redes sociais, e dar esses esclarecimentos tão importantes para o nosso produtor rural, tão importante, né, tão fundamental para a nossa economia. Muito obrigado, e nos colocamos à disposição também, e certamente sempre que tivermos necessidade, voltaremos a fazer contato para apresentar informações ao nosso público. Obrigado, Clélio, obrigado a Belos FM por essa oportunidade de a gente estar aqui, esclarecendo a sociedade sobre esses assuntos tão importantes, que muitas dúvidas as pessoas têm sobre esses direitos, e espero que isso tenha feito a diferença na vida de algumas pessoas. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. E você é convidado a ficar conosco. Belos FM está na sua vida e em todo lugar.